O barão seguiu fazendo coisas mágicas. Metade do caderno havia sido preenchida com o barão von Himmel. Fazia-me bem escrever sobre ele. Um homem precisava de alguém. Não tinha ninguém por perto. Assim, você precisava inventar uma pessoa. Criar um homem do modo como ele deveria ser. Isso não era faz de conta ou enganação. A outra alternativa, sim, é que era faz de conta e enganação. Viver sua vida sem um homem desses por perto. Meu primeiro contato com um misto quente foi durante a minha adolescência. A obra explora diversos temas que, na época, eram como sal em ferida aberta. Relendo o livro agora, mais de 10 anos depois, os temas sobre vida adulta presentes no final do livro também têm o seu impacto. Mas existe um sabor diferente ao olhar para as dores de Henry Chinaski durante a infância e adolescência, um tipo de nostalgia deturpada. Eu li Misto Quente, esse é meu eco. Misto Quente acompanha o crescimento de Henry Chinaski, um imigrante alemão levado aos Estados Unidos nos anos 20. É uma obra com temperos biográficos da vida do próprio autor, Charles Bukowski. O livro pode ser dividido em 3 partes. A infância de Henry, ou Hank, como muitas vezes é chamado. Essa é a parte mais curta do livro, onde, apesar da já presente amargura e depressão, ainda existe uma inocência, uma descrença em relação ao mundo por parte do protagonista. Talvez seja isso que faça dessa introdução da história a parte mais triste do livro. A inocência rapidamente se vai. A maior parte do livro acontece durante a adolescência de Hank, provavelmente por ser o momento em que o autor entra em contato com a literatura e começa a registrar sua vida. Existe uma riqueza de detalhes, que não havia até então, talvez exatamente por serem memórias capturadas ainda frescas. Escrever é em um primeiro momento uma forma de fugir da realidade, como fica claro no capítulo sobre o Barão von Hillman, o aviador alemão fictício criado por Chinaski. É uma forma de dissociar, de fantasiar sobre uma realidade alternativa. Mais tarde, escrever se tornaria uma forma de infringidor, com textos que machucam. A realidade deixaria de ser um lugar para se fugir e vir uma espécie de escudo defletor, quem sabe. Essa porção maior do livro é marcada por um profundo tom de melancolia. O final do livro é o momento em que Henry termina a escola e começa sua vida adulta. Aqui o tom é de raiva, amargura e um profundo niilismo. Na verdade, o niilismo é presente em toda a obra, mas essa é a porção em que parece marcar a morte da esperança de Henry. Misto Quente não é uma história feliz. O livro tem pequenas ilhas de ternura e gentileza, como quando Hank benze um cachorro para que ele possa ir para o céu, ou a ternura da enfermeira que espremia suas espinhas. Pequenas ilhas de gentileza, contrastadas por um oceano de angústia e sofrimento. Esse personagem, que parece ter sido amaldiçoado desde o nascimento, parece um retrato perfeito do crescer. Bem, pelo menos para os aleijados bastardos e coisas quebradas, como diz Tyrion Lannister. Inclusive, os poucos momentos de ternura na história são sempre protagonizados por azarões, em que tem um carinho pelos antagonistas da sociedade, e são eles que dão um curto fôlego de amor ao personagem, que muito pouco sabe sobre o que é senti-lo. A primeira vez que eu li Misto Quente eu era adolescente. Longe de ser um Henry Chinaski, nessa época, eu também era triste, profundamente solitário, cheio de espinhas e com pouco ou nenhum amor familiar. Eu senti uma enorme empatia pelo protagonista. Isso também é resultado de uma escrita clara e explícita por parte do autor, mas isso não torna a obra menos complexa. Muitos anos depois, ao voltar a ler esse título de Bukowski, existe algo de nostálgico no ar. Ler Misto Quente agora é como passar o dedo em cicatrizes. O autor faz um ótimo trabalho ao invernizar sua angústia. Mas numa nota pessoal, sempre há angústia. Resta a nós encontrar o que fazer dela. Henry parece ser o retrato da famosa frase de Rousseau: o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. É possível acompanhar como bem estruturada é a morte da esperança do personagem, que próximo do final do livro está entregue ao niilismo. No final da obra, provavelmente em um estado de depressão profunda, o personagem é como se estivesse à deriva, sem vela e sem remo.
sem nenhuma força de vontade ou interesse. Ele apenas vive de gole em gole e deixa que a maré tome conta do seu destino. Henry se esconde, como ele mesmo retrata em determinado trecho, por trás da sua intelectualidade e dor, como se ele estivesse muito acima das coisas que ele tanto quer. O personagem veste suas mágoas como algum tipo de medalha de honra, por conhecer algo que os outros não conhecem, por ter sido forjado no fogo. Isso é provavelmente um mecanismo de defesa, uma alternativa para não encarar a realidade pelo que ela realmente é. Existe também um estranho complexo de superioridade em Chinaski. Ele se acha melhor que todos à sua volta por natureza. Ao mesmo tempo, parece usar sua história e suas mágoas como uma desculpa para o seu fracasso. Chinaski parece também focar e destacar o horrendo no mundo e na humanidade, para talvez se tornar menos disforme no processo. Se humanizar ao desumanizar os outros. Em todo caso, Henry está longe de ser mal. Ele é, na verdade, como pode facilmente ser lido, uma pessoa doce e gentil, com camadas e mais camadas de espinhos. Henry é como um anjo caído. Desesperado para tocar o belo e o espiritual, ele olha para cima e tudo que vê é inalcançável. Quando olha na direção oposta, ele não gosta do que vê. Para ele, a alternativa é grotesca, nojenta. Ele jamais abraçaria o mundano. Resta, portanto, viver entre os dois mundos, odiando um e secretamente amando o outro. Até o final do livro, Henry não supera sua infância e seus traumas. Ele apenas vive nelas, se alimenta delas, as veste e as define como verdade absoluta. Existe sempre aprendizado na dor. Parece, infelizmente, essa uma aula que Chinaski não tem interesse de assistir, como tantas outras. Ele usa sua angústia como um manto sagrado. A dor o protege de falhar. A dor é a toca perfeita para se esconder. A dor é muito mais interessante que a mediocridade. A dor o define. Misto Quente é a história de um menino que nunca envelheceu. Apenas foi ficando maior e mais infeliz, sendo agora capaz de devolver um pouco de dor ao mundo. Essa não foi uma crítica literária. Eu não sou um crítico literário. Pode me chamar de PC2R. Esse foi o meu eco.